nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, que a cada dia se abria para a luz. Querido Mestre e Irmão Maior Jesus, te pedimos, Senhor, a bênção nesse momento, que estamos com o nosso pensamento voltado a Ti, e para que possamos absorver bastante os comentários, queremos ouvir dos nossos irmãos que estão responsáveis pelo estudo da noite de hoje. Querido Jesus, te pedimos que sempre esteja nos lembrando da necessidade de estarmos perdoando aqueles que nos magoam e nos decepciona, para que os nossos dias possa ser mais leve e o nosso caminhar possa ser tranquilo e seguro, com os nossos sentimentos voltados para o amor. Como já sabemos, o amor cobre a multidão dos pecados. Só o amor irá transformar tudo o que está à nossa volta, tudo o que vai ao encontro dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos nos manter vigilantes para quando chegar o momento em que seremos testados, nos encontre em sintonia com o Pai Celestial. Que possamos lembrar que quando alguém deseja nos provocar, é porque não está bem. Que tenhamos compaixão e procuremos nos manter no equilíbrio para ajudar e assim também sermos ajudados. Pai querido, que o Senhor nos envolva na fé e que confiemos em Ti plenamente. Que tenhamos confiança que tudo passa e quando percebermos, sairemos vitoriosos mais uma vez. Que o Teu amor, a Tua paz e a Tua infinita misericórdia esteja e permaneça em nosso ser espiritual. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite.
A nossa leitura dessa noite está em Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Que assim seja. Eu acho que no último estudo, ou em algum estudo que eu não me lembro, não me recordo bem agora qual foi, a nossa querida irmã Deoclésia esclareceu aqui que tanto todo esse trabalho de preparação quanto de encerramento dos estudos, ele não é feito com uma programação prévia de nós aqui encarnados, lógico, mas que nós nos reunimos no plano espiritual durante os trabalhos da noite para nos organizarmos com relação aos estudos. E penso eu que é tudo muito visível quando a gente observa tanto os hinos escolhidos, a oração feita e o versículo lido. O nosso hino de abertura de hoje é em homenagem ao nosso mentor, mostrando, sendo um grande exemplo para nós de como nós temos a capacidade de nos modificar e de entregar, de oferecer amor ao outro, que foi isso que ele fez enquanto encarnado e segue fazendo agora enquanto espírito já evoluído, segue no trabalho de amor em prol do outro e mostra esse processo de modificação que ele passou enquanto estava aqui encarnado. E a gente pode perceber também na oração da nossa irmã Marinês, na leitura do Evangelho, pelo nosso irmão José Martins, como esses dois momentos nós vimos os dois irmãos falando sobre perdão e sobre compaixão, sobre justiça divina. Então, o que cabe a nós é trabalhar para nos melhorarmos, sabermos olhar mais para o outro com compaixão nos erros deles, porque é assim que nós queremos ser tratados também, né? Quando o erro é nosso, é o que a gente espera do outro. Não justificar o nosso erro, mas a gente sempre quer ser compreendido e receber um afago. Então, por que não tentarmos, né, praticar isso com o outro? Porque a justiça cabe a Deus e não a gente. Então, que a gente tente sempre agir com essa compaixão pelo outro. Além de ser a nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto cidadãos também, ter esse olhar mais cuidadoso com o outro. Quem vai receber o maior presente somos nós. Nós é que sempre vamos ter esse presente. Mas lembrando sempre que é a nossa obrigação, enquanto cristãos, também os que vivem em sociedade, ter esse olhar com mais carinho pelo outro. Bom, hoje nós vamos dar seguimento ao estudo da semana passada. Nós estamos no livro 2, no capítulo 7. Estamos falando sobre o retorno à vida corpórea, ou seja, o processo de reencarnação. Nós estamos no tópico União da Alma ao Corpo, na questão 346. Então, como a nossa irmã Deoclésia já iniciou na semana passada, nós estamos falando sobre todo o processo da reencarnação, todo o processo que se dá cientificamente, né, tanto da matéria quanto do espírito, para que esse irmão possa, né, para que nós possamos reencarnar, como essa reconexão do espírito com o corpo acontece. Então, como a 346, é isso mesmo, vou iniciar na 346, perdão. Kardec perguntou aos irmãos: o que acontece ao espírito se ele escolheu morre antes de nascer? Os irmãos nos esclarecem: escolhe outro.
A minha internet hoje está, assim, uma delícia. Eu estava trabalhando, ela estava ruim, hoje à noite ela está maravilhosa. 346A. Então, se por acaso cair, irmãos, me avisem aqui, porque eu recebo no telefone. Mas, enfim, se o sinal estiver ruim, perdão, eu realmente não tenho muito o que fazer. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Antes de ler, obrigado, Laura. Antes de ler a resposta, a gente já sabe, pelo que nós já estudamos, nós já sabemos que tudo que acontece na nossa encarnação, principalmente esses acontecimentos mais marcantes, existe um porquê. Seja na vida dos pais desse irmão que está reencarnando, seja na própria vida do irmão. Então, por exemplo, no caso deste irmão que iria reencarnar, mas o corpo que ele escolheu venha a falecer antes dele reencarnar, já com um vínculo, mas ainda não ter reencarnado, a gente sabe que isso tem um porquê, não é uma casualidade. Tem um porquê, ou seja para ele, ou seja para os pais, ou para os três, no caso, dependendo do caso. Sempre vai haver uma razão. Então, aqui os irmãos respondem. As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Logicamente que nós sabemos que, para que esse corpo não nasça e acabe falecendo antes do tempo, é porque existe um problema físico. Mas essa desordem física, assim como as desordens físicas que nós temos hoje já encarnados, todas elas têm um porquê. E para esses irmãos também existe resposta para isso. E é isso que a gente vai estudar aqui hoje. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? Os irmãos respondem. O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, o que nós podemos já analisar aqui? Tanto no caso desses irmãos, desse feto, que vem a falecer antes do espírito ter reencarnado de fato, como no caso de bebês que nascem, mas que não têm uma vida longa, né, ou seja, por dias ou por meses, é porque isso tem uma explicação. Existe tanto uma necessidade para aqueles pais de passarem por aquele processo, como também para aquele espírito. Ainda que essa vida na carne seja prematura, seja breve, havia uma necessidade para esse espírito estar vinculado a essa família por um tempo. É porque nós, enquanto encarnados, nós olhamos tudo muito da parte material, né? O que a gente consegue visualizar. Mas, com os nossos estudos, a gente já conseguiu perceber que esses espíritos já estão vinculados ao feto e aos pais, consequentemente, desde o início da fecundação. Então, assim que há a fecundação, esse espírito já começa o trabalho de vinculação àquela família, ao corpo do feto e também em matéria de sentimentos àquela família. Não é algo que se dá do dia para a noite. Como os irmãos já nos esclareceram aqui, e também há um esclarecimento no capítulo da Gênese, o trabalho de vinculação do perispírito ao corpo, do laço fluídico, que vai conectar o perispírito ao corpo, ele vai sendo feito ao longo dos meses, até que essa conexão possa se dar de maneira mais estruturada, mais firme, para que esse neném venha a nascer. Só que nesse período da gestação, é o período que esse espírito tem
para se reconectar com aquelas pessoas. Como nós sabemos, de maneira geral, as pessoas que são pais e filhos, né, todos nós, no caso, pais e filhos, a gente já tem uma história com aqueles irmãos, no geral. Então, logicamente que há famílias que aceitam receber espíritos missionários, que anteriormente não tiveram um vínculo mais forte, mas de modo geral, e principalmente quando a gente percebe que a família tem sempre uma questão mais acalorada na vivência, logicamente que essas pessoas já têm um contexto anterior. Então, esse trabalho de vínculo do espírito com o corpo e mais o tempo de readaptação do espírito com o processo da reencarnação que ele precisa passar, que ele vai se adequando àquele corpo, tendo que passar por um processo de esquecimento, se preparando e também sendo ali acolhido por aqueles pais, esse processo é longo. Então, quando a gente pensa, nasceu e morreu, ficou pouco tempo ali entre a família. Não, ele já estava vinculado antes. Então, por vezes, esse espírito já estava até vinculado a esses pais e veio a falecer, de fato, antes do período do nascimento ou logo depois do nascimento, mas isso não quer dizer que ele não cumpriu o período naquela família que tinha que cumprir. Muito pelo contrário. Às vezes, aquele espírito já estava até num processo de evolução que ele precisava de um curto espaço de tempo na carne e que aquilo ali foi suficiente. Estar em contato com aquelas pessoas com as quais ele tinha ainda alguma reminiscência também foi suficiente. Então, nesse caso, nós estamos falando do espírito que seria o filho e que reencarnaria ali naquele núcleo familiar. Tem também o caso dos pais que precisam passar pela prova desse falecimento prematuro, seja antes do horário correto do parto ou depois. Ou até mesmo bebês que já vêm com alguma deficiência, acéfalos, por exemplo, que sabem que não tem tempo de vida, são só horas por conta de ficarem ali vivos em aparelhos. Esses espíritos, normalmente, esses bebês normalmente não têm nem espíritos, dependendo do caso, vinculados. Pode ter também casos assim, que só houve a matéria para que aqueles pais passassem por aquela provação. A provação era só daqueles pais. E não havia um espírito vinculado àquilo, porque não havia necessidade de botar nenhum irmão naquela situação, porque a prova era só dos pais. Então, sempre que acontece esse tipo de circunstância, nós temos várias opções, no geral. Tanto o que envolvia o espírito que seria o filho e mais a família, como também o que envolvia só ali o casal, só os pais que precisavam passar por aquela circunstância para se refazer de algum acontecimento anterior. (348) O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Os irmãos respondem: às vezes sabe, mas se escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Então, novamente, assim como tudo que a gente vem estudando aqui no Livro dos Espíritos, nós sabemos que há perguntas que os irmãos são bem diretos, mas que com o tempo a gente estudando, a gente também vai pegando outras vertentes. Nós sabemos que há encarnações em que situações têm que ser impostas em prol da nossa evolução.
Então, quando nós encarnamos com alguma dificuldade física, nós sabemos que existe um porquê. Há momentos em que nós estamos preparados para participar dessa programação da nossa encarnação e escolher esse tipo de provação, junto aos irmãos que estão ali programando a nossa encarnação. E há momentos também na nossa evolução espiritual que nós ainda não estamos prontos para isso. E essas provações são impostas, e de forma até mesmo, às vezes, para que nós não percamos oportunidade. Percamos a oportunidade da nossa encarnação. Para não ficar vindo aqui a passeio, como já viemos algumas vezes. Mas também sabemos que há casos em que nós podemos escolher alguma situação, porque nós temos o livre-arbítrio. Também há casos que nós podemos escolher uma determinada situação com a perspectiva de facilitar o nosso momento aqui, mas que acaba não ajudando muito para a nossa evolução, que é o caso que os irmãos colocam aqui. Se ele escolheu aquele corpo por um motivo de que ele não ficaria vivo, sabendo que ele não passaria pelas provações que ele teria que passar na carne, ele já está recuando diante da prova. Então, ele já está jogando essa oportunidade no lixo. Né? A gente já está abrindo mão de uma oportunidade de estar aqui novamente. Porque nós sabemos, até como o Clássico colocou semana passada, a gente tem muito receio do desencarne, mas encarnar é muito mais complicado. É muito mais doloroso para o espírito desencarnar. Imagina hoje, tendo o conhecimento que a gente tem. Então, nós podemos dizer, vou trazer para algo mais prático do dia a dia. Hoje nós temos acesso à informação de maneira muito facilitada, o que nos traz uma certa liberdade de formação de opinião, enfim, de acesso a informações. Então, imagine só, se amanhã nos fosse retirado um dos principais meios de disseminação de informação de hoje, que é a internet. Nós já teríamos aí uma perca de liberdade. Perca de acesso às coisas, à conectividade não só de informações, mas também com aquelas pessoas que nós amamos, a isso aqui que estamos vivendo agora. Então, nós já teríamos aí uma imposição, uma limitação. Nós não ficaríamos satisfeitos, lógico, porque nós já temos conhecimento suficiente para ter esse tipo de acesso, para fazer uso, bom uso desse tipo de meio de informação. Então, imagina, se retiram isso da gente, a gente já não vai gostar porque vai estar nos privando de conhecimento. Imagine só para o espírito ser privado de tudo o que ele já sabe, porque ele vai ter que passar por um processo de esquecimento, não necessariamente esquecimento, né? Mas de ter que colocar tudo numa caixinha guardadinho, lá no cofre, para ele só retomar aquilo após o desencarne. E aí ele vai perder toda a liberdade que ele tem de pensamento, de conhecimento, de locomoção, porque nós sabemos que na erraticidade, ainda que não sejamos espíritos evoluídos, nós temos uma liberdade de locomoção muito maior do que temos aqui hoje. Nós não precisamos desses meios de transporte tão brutos, nós não temos que literalmente arrastar a nossa carne pela terra. Então, é uma privação de liberdade muito grande. O reencarne, ele vai ser sempre mais doloroso. Esses irmãos que estão se abstendo e fugindo das provações que eles têm que passar, é uma perda de oportunidade. Mas porque eles também têm plena consciência de que não é fácil estar aqui.
Nós aqui hoje temos plena consciência disso também, de que não é fácil estar aqui. Então é muito importante esse aproveitamento das oportunidades que nos são dadas hoje, com acesso a tanto conhecimento que a gente tem aqui na nossa casa. Todos os dias nós temos acesso ao conhecimento, à disseminação do conhecimento, seja com estudos assim mais pautados em perguntas e respostas, com um caráter um pouco mais científico, como o dia de hoje, o dia do estudo do livro dos médiuns, seja com um caráter mais evangélico, não que o de hoje não tem, nem do dia do livro dos médiuns, mas assim, que tenha nos dê uma formação mais filosófica, como é o dia do evangelho, o estudo de terças e quintas, os estudos de domingo. Nós temos acesso a essas informações, a esse conhecimento a todo momento. Então é muito importante que a gente consiga absorver para compreendermos os nossos posicionamentos diante das provas. E não só aqui hoje, enquanto encarnados, porque o que a gente aprende aqui agora vai somar até mesmo para quando estivermos na erraticidade. E quando estivermos nos preparando para as provas futuras. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento para que lá na frente a gente não venha a ter esses passos em falso, como acontecem aqui com esses irmãos. Alcineia colocou aqui para a gente: podemos desistir de reencarnar, mas não temos a condição de desistir de desencarnar. Não mesmo. Essa condição não temos. O desencarne, ele é certeiro. A partir do momento que estamos aqui, como diz o ditado popular, a única coisa certa aqui na Terra é que nós vamos morrer, né? No nosso corpo irá morrer. É a única coisa certeira. Então é muito importante aproveitarmos bem as oportunidades, aproveitarmos bem essa oportunidade que estamos tendo. 349. Quando por qualquer motivo falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a encarnação imediata resulte de decisão anterior. Então, essa falha que pode acontecer no processo da encarnação, ela para que ela venha a ocorrer de maneira imediata, né, ser ressuprida, digamos assim, ela tem que existir uma programação, já tem que ter algo previamente colocado. Não é, houve um problema aqui, então, né, passa para frente, vai para o próximo. Não, isso só vai acontecer se houver uma programação para isso. Se, porventura, acontecer daquele feto, daquele bebê, não conseguir nascer saudável, enfim, não conseguir continuar vivo, esse irmão só vai reencarnar se isso estiver programado. Ou se antes mesmo dele encarnar, acontecer do feto falecer, por qualquer tipo de motivo, ele só vai reencarnar imediatamente, ele só vai se vincular a outro corpo se isso já estiver programado. Senão, ele tem que voltar ao período de preparação, até que seja preparado um novo corpo, que tenha ali uma razão de ser com aquela família, seja por um motivo de reminiscência ou por um motivo de missão, para que aquele espírito possa reencarnar. 350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Então, a partir do momento que aquele espírito já está ali vinculado àquele corpo,
ele pode se arrepender? Os irmãos respondem. Se perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais, e quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Então, olha que como eu posso dizer, rico esse trecho, né? A gente já tem a primeira coisa que os irmãos já respondem aqui, né? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim, que tem. Já começa por aí. Ai, porque isso acontece comigo? Ai, porque olha, é muito difícil. Meu Deus, e agora? A gente vive reclamando. Isso, gente, olha, isso é uma coisa que eu tento ao máximo me controlar. É com tal da reclamação. Porque é muito chato. É chato para mim, que estou reclamando, é chato para quem ouve. E assim, não ajuda a gente em nada. Você vê que uma pessoa que é assim, ou um local que tem gente assim, parece que assim, parece não, a energia daquele lugar fica realmente assim, muito difícil de lidar, porque as pessoas vivem insatisfeitas, vivem infelizes, nada tá bom, nada é suficiente. Aí você pergunta, tá, mas tá faltando alguma coisa? O que tá tão ruim assim? A gente sabe que, lógico, nós temos as dificuldades da nossa rotina, em que o trabalho está difícil, que a faculdade está difícil, que cuidar de um ente querido está difícil. Mas essas provações que nós passamos são escolhas que nós fizemos. Como os irmãos colocaram aqui, a gente não tem consciência, mas a gente participou. A gente estava na programação. Quando estava vendo o planejamento, a gente ajudou a escolher. Então, quando a gente reclama, logicamente que a gente não vai ficar guardando e remoendo um sentimento. Não tem problema nenhum em sentar e conversar com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seus familiares, seus amigos. O problema não é conversar. Nós temos somente que aprender a colocar esses sentimentos, até mesmo organizarmos o que a gente sente, termos uma saúde mental e sentimental. A conversa faz parte. Para quem faz terapia, tem oportunidade de fazer, eu já fiz, ver o quanto é importante, independente da linha da terapia, o quanto é importante falar, expor, até mesmo para você conseguir visualizar o que de fato você está sentindo, aquilo que você está falando realmente tem fundamento. Então é muito importante, a conversa é importante. Agora, a reclamação, ela além de não ajudar em nada, porque ela só vai desestruturar o ambiente que a gente está, o nosso estado de espírito, ela é super negativa. E, além de tudo, o que a gente tem que vivenciar, o que nós passamos, é resultado do que a gente escolheu. E, além disso, é resultado de ações que nós tivemos lá atrás. A gente literalmente colhe o que a gente planta. E às vezes a gente pensa assim, ai, é tudo comigo, é só comigo. E quanto mais a gente pensa assim, mais a gente atrai. A gente abre uma porta para esse tipo de energia. A gente abre uma porta para irmãos que têm esse mesmo tipo de sentimento se aproximarem. Então, quanto mais a gente coloca a nossa energia, a energia do nosso ambiente para baixo, e a gente deixa essa porta aberta para esse tipo de sentimento e continua alimentando ele, mais irmãos que vivem em situação de ignorância, que compartilham do mesmo sentimento, vão se apegar a isso, vão chegar até nós. E além disso, aqueles irmãos
que a gente já tem algum grau de comprometimento e que ainda estão na ignorância e se aproveitam dessa brecha para conseguir nos alfinetar. Então a gente tem que estar muito atento com esse tipo de coisa. A gente pode até não ter a consciência do que a gente programou, mas hoje a gente sabe que a gente participou da nossa programação. A gente sabe que também que tudo que foi programado para a nossa encarnação tem um porquê. E esse porquê está nos atos que nós tivemos anteriormente. E além disso tudo, nós ainda temos que agradecer muito a misericórdia divina. Porque por muitas vezes ela ameniza demais as situações que nós deveríamos passar. Por vezes, tira de muitas situações. O nosso mentor, por exemplo, quantas vezes, para que a gente possa pagar ele prestação, para que a gente possa fazer de forma mais devagar, num tempo mais nosso, que não necessariamente seria o melhor tempo, mas a gente está ali fazendo. Então, a misericórdia, ela opera constantemente nas nossas vidas. É muito importante a gente aprender a olhar para as coisas que acontecem olhando, isso está acontecendo. Poderia ser de tal forma. Isso, mas fulano também passa por isso. Tem gente que passa por isso, ainda passa de maneira pior e sem reclamar. Então é muito importante a gente se atentar a esse tipo de porta que a gente abre no nosso dia a dia, para qualquer tipo de reclamação. Novamente, conversar, organizar nossos sentimentos, falar com o outro sobre como a gente está se sentindo, isso é super saudável, muito importante para a nossa organização mental, espiritual. Isso é muito importante, sabermos lidar com os nossos sentimentos. Quantas pessoas nós vemos hoje que têm problemas na vida, com a família, porque foram criados de maneira que tem que engolir o que sente. E não, os pais criaram de forma que não desse abertura para aquela criança, para aquele adolescente expor o que sente. Infelizmente é o que nós vemos na criação de muitos meninos. E aí acabam criando essa imagem de que o homem não pode ter sentimentos. Não, gente, não é isso. Mas assim, evitar de reclamar já ajuda muito, muito, até mesmo a nos livrarmos da situação que está nos fazendo mal. Fechar essa porta é muito importante. A Gina colocou aqui que quando passa por alguma situação de desconforto, digo a mim mesma: estou pagando por alguma coisa que fiz em vidas passadas. Procuro superar o desconforto, agradecendo a oportunidade de enxergar e tentar ser melhor. Exatamente, Gina. É esse o sentimento. A gente sabe que não é fácil. Evitar a reclamação torna essa caminhada menos pesada. Seria hipocrisia dizer aqui que é tudo muito fácil, só pensar de tal forma que tudo vai dar certo. Não é isso, mas há atitudes nossas que, quando evitadas, ajudam, colaboram muito nesse processo de manter a nossa fé viva. Reclamar só mina a nossa fé. Porque quando você reclama de algo, deixa nítido que você não está tendo fé naquilo que você tem que passar, naquele processo que você está passando na vida. Você não está tendo fé que você está sendo amparado. Então, é um ato que a gente tem que ter muito cuidado. A Edna colocou aqui, é um exercício constante, evitar reclamar e ver que tem pessoas em momentos mais difíceis e acreditar em dias melhores, exatamente. Nada impede a gente de querer uma situação melhor para a nossa vida. Não há mal nisso.
em querer fazer uma outra faculdade, em querer trocar de emprego por um emprego melhor, que te dê até não só uma estabilidade, mas uma estabilidade financeira, mas também mental melhor, te dê mais tempo para sua família. Qualquer outra coisa que você faça com o intuito de melhoria, de busca para o seu equilíbrio, não há problema nenhum em querer algo melhor. Mas ficar ali remoendo aquela situação não vai colaborar em nada nesse processo de buscar algo melhor. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Os irmãos nos esclarecem, mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Então, como a gente citou aqui no início, ele vai se ligando à matéria, o espírito vai se ligando à matéria durante o processo gestacional. Não é como a gente faz com a televisão, com o computador, que conecta a tomada e já pronto. Aquele cabo está ali, né? Já está passando energia. Não, é aos poucos, digamos assim, que o nosso laço fluídico, vou fazer uma analogia, é um cabo de força que tem vários fios de cobre dentro. Digamos que aqueles fios de cobre, ele, cada dia vai vinculando umzinho, até aquele cabo de força se conectar e fechar de vez aquele laço fluídico. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, o que seria esse estado de perturbação? Perdão. O espírito ele já não tem mais aquela liberdade que ele tinha antes. Ele já começa a se vincular à mãe, ao pai, mais a mãe, né? Lógico, até porque é a mãe que carrega o feto. Mas, assim, já começa energeticamente a se vincular também ao pai, aquela família. E já vai começando a entrar naquele processo de colocar as memórias no cofrezinho, lá na caixinha. Já vai entrando no processo de esquecimento. Como os irmãos colocaram aqui, até que a perturbação vai crescendo até o nascimento. Chega um momento, a partir do instante da concepção, adverte que chegou de começar a nova existência. Ai, meu Deus, cadê? Nesse intervalo, perdão, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. A gente sabe que durante o sono do corpo, o nosso espírito, ele tem uma liberdade pelo laço fluídico. Então, por mais que a gente tenha uma certa liberdade, ainda não é aquela liberdade total que tínhamos antes, porque a gente ainda tem uma conexão com a matéria. Então, durante esse processo, o espírito ele fica nesse estado em que a gente fica enquanto está dormindo, privado de liberdade total. E também não tendo toda a sua consciência que tinha antes. Assim como nós ficamos também no estado do sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Então, aqui, no momento que ele nasce, essa chave já está virada. Né? As lembranças do passado são colocadas lá na caixinha, lá no cofre. Toda aquela consciência que ele tinha fica guardada lá. Voltar a encarnar, já está
preso a um corpo, e a gente já conversou sobre essa necessidade do espírito não ter mais as lembranças de outras encarnações enquanto está encarnado. E, por exemplo, quando temos algum esclarecimento quanto a uma encarnação anterior, que a gente sabe de alguma coisa, só acontece por pura necessidade. Porque é muito difícil a gente lidar com as informações que temos de encarnações pretéritas, porque a gente sempre pensa assim, e se eu descobrir tal coisa assim comigo numa encarnação passada? Olha que difícil é ser para esse espírito estar ali naquela família, como que ele desenvolveria esse sentimento de perdão. Como que seria para mim saber que eu fiz alguma coisa com meu pai numa encarnação passada? E que hoje a dificuldade de relação que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, é por conta de alguma coisa que eu fiz. Então existem essas duas vias. Tanto a nossa dificuldade de perdoar o outro, e aí a gente desenvolve isso nesse processo da encarnação, de maneira inconsciente, como existe também a dificuldade que nós teríamos hoje de lidar com determinada informação. Tanto que, novamente, algumas coisas de encarnações anteriores só nos são reveladas por necessidade para auxiliar em algum momento, justificar alguma coisa que nós precisamos ter consciência. Se não houver necessidade, os irmãos não vão nos revelar. Eu vejo que muita gente tem, a minha mãe, por exemplo, ela vem falando, eu não sei como você não tem curiosidade de saber de coisas, e ela pergunta umas coisas, ela fica assim, eu não sei como você não tem curiosidade, não pergunta. Eu falei assim, mãe, pra quê? Quero saber. Não faço questão. É melhor não saber. Então, às vezes a gente tem muita curiosidade sobre determinados assuntos, mas será que a gente está preparado para saber? Saber aquilo agregaria no quê? Ajudaria no quê? A maior parte das vezes, o que não traz orgulho, digamos assim, né? Apesar de não ser a palavra melhor, mas assim, não traz pro estado que temos hoje de consciência. Então, vamos viver com né, Marinês? Já está falamos aqui, só não temos consciência do que fomos. Ter certeza de que temos que ser melhor é a nossa meta maior. Com certeza, com certeza. O objetivo nosso aqui é o crescimento diário. E está nas pequenas coisas. A gente sempre acha que está nas grandes coisas, mas está nas pequenas coisas. Mas, enfim, essa necessidade, essa vontade que nós temos de saber de coisas, nem sempre agrega. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse desejo de saber coisas de outras encarnações. Então, encerrando aqui o parágrafo, vou retomar. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência, na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança, pouco a pouco, a memória no seu estado de espírito. Então, depois que nós passamos por aquele estado de perturbação inicial da reencarnação, e que o espírito já está em processo, o espírito já está um pouco mais amadurecido naquele processo, que durante o desprendimento do sono, ele já consegue ir para o estudo, para o trabalho, junto aos irmãos espirituais. A partir desse momento, esse espírito já começa a cobrar as informações anteriores, e, logicamente, né, sempre o que for necessário para auxiliar durante aquela. Mas, quando voltamos para o estado de alerta, acordados,
essas recordações ficam lá guardadinhas, aguardando o momento, novamente, do desprendimento para serem retomadas. Assim como funcionam os sonhos, ou os trabalhos espirituais, que às vezes a gente tem uma vaga lembrança de que algo aconteceu, mas a gente acorda e não se lembra daquilo, não tem consciência plena do que aconteceu, lembra de um fato ou outro, porque a gente estava envolvido em alguma situação, seja de trabalho, de estudo, ou em alguma situação infeliz durante o nosso desprendimento do sono, mas quando a gente acorda, a gente não recobra aquilo de maneira nítida, a não ser que você tenha uma mediunidade desenvolvida e tem essa necessidade desse trabalho, de lembrar de tudo, porque isso vai trazer algum benefício, não só para o trabalho desse médium, como trabalho como para a vida de um grupo, né, de pessoas, como acontece, por exemplo, no nosso grupo. Então, essa parte de recobrar, de relembrar, e retomando a consciência aos poucos vai acontecer mais enquanto estivermos aí no período do sono, para que o espírito possa estar ali lembrando, se recordando de fatos que possam auxiliar na nossa caminhada. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve somente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então, como a gente colocou aqui, já vou ler sua pergunta, tá, Leandro? Como a gente colocou aqui, essas ideias, esses conhecimentos vão sendo retomados aos poucos, porque o espírito ele vai adaptando àquela nova rotina, né, que é ter o corpo, e logicamente isso não é da noite para o dia, isso demora anos, e é por isso também que o nosso corpo vai desenvolvendo nossa consciência até que a gente chegue à fase adulta, e a partir daí é que ele vai tendo mais consciência daquelas ferramentas que ele tem para poder trabalhar. E aí ele começa a recobrar essas faculdades anteriores e desenvolvê-las. E por isso que é tão importante a educação dentro do lar, desenvolver a educação da criança, a educação moral e a educação social, digamos assim, né, cívica, a que a gente utiliza aqui entre os homens, porque é uma fase que a gente tem que aproveitar essa janela para estruturar essa criança, para dar a ela a base de como que ela vai crescer dentro dessa educação moral que nós temos hoje do Cristo, dando a ela, ensinando a ela os princípios básicos, né, que o Cristo nos ensinou com relação ao amor, ao perdão, caridade, porque é isso que forma pessoas melhores, né? Esses espíritos melhores, consequentemente também pessoas melhores na sociedade. E quando a gente fala não só dessa educação básica aqui, né, científica, vamos colocar assim, às vezes tem pessoas que não têm acesso a isso e são muito sábias, mas porque foi o tipo de educação moral que teve dentro de casa. Vou dar aqui como um exemplo particular. Um grande amigo meu, para mim um irmão, a mãe dele teve pouca educação científica, né, de colégio. E ela é uma mulher muito inteligente, nítido que ela tem um desenvolvimento para o lado assim, de exatas, matemática, muito grande.
mas ela não teve oportunidade durante a infância e a juventude de desenvolver isso, de estudar mais, porque ela teve que cuidar da família durante a adolescência. Então, ela teve que abrir mão da educação básica de escola. Mas ela tem um desenvolvimento moral muito grande. Às vezes a gente conversa com ela, a gente falando até da vida, né? A gente está falando que é de reclamar. E ela tem uma estrutura moral de fé, de conhecimento dos ensinamentos do Cristo. Ela é de uma sabedoria que você vê que houve não só esse preparo aqui, na educação moral dela, da família, que era super humilde, como também já é um espírito que traz isso de outras encarnações. Então, por isso é muito importante essa base que a gente dá para as nossas crianças dentro de casa. Termos consciência da nossa responsabilidade, seja de pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primo, ter responsabilidade com essas crianças que nós educamos, com esses espíritos que nós educamos. Para a gente começar a cercar mais, dificultar mais essas coisas que nós vemos na nossa sociedade, que nós apontamos, dizemos que é errado, mas que fazemos de forma pequena dentro de casa. A gente acha errado, a gente condena, por exemplo, o político que rouba, pessoas que vendem vaga na fila, mas qualquer oportunidade vou dar um exemplo atual, né? De pegar um comprovante de residência com não sei quem de outra cidade para poder vacinar. E a pessoa vai. Então a gente está julgando o outro por estar passando a perna, digamos assim, mas a gente está agindo igual. E isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo dentro do nosso ambiente, do nosso lar. E esse tipo de coisa serve de exemplo para as nossas crianças, porque elas passam a considerar isso comum. Então, a educação moral, a moral cristã que a gente dá para as nossas crianças dentro de casa, ela tem que ser levada a sério, tem que ser bem desenvolvida. Às vezes as pessoas vão ter filhos e pensam só na parte financeira. Sim, é muito difícil financeiramente falando. Quanto mais no país que a gente vive, na situação que a gente vive. Mas você educar seu filho dentro de casa e ele sair para o colégio e voltar com a mesma mente que ele foi, é muito complicado. As pessoas, quem é pai e mãe sabe disso melhor que eu. Essa base, essa estrutura que a gente dá no nosso lar tem que ser muito bem edificada. Como o Dino colocou aqui, nós é que somos os espelhos dentro da nossa casa. Então, só para encerrar, vou ler a pergunta aqui da Leandra. Já existe um convívio prévio do espírito com várias famílias para que possa fazer escolhas da família que vai escolher, da família que ele vai reencarnar, no caso? Não, Leandro, assim, o convívio desse espírito, ele vai se dar pela necessidade, pela programação. Então, a não ser assim, que há vamos colocar de exemplo. Minha próxima encarnação, vamos supor, vou ter 2 pares de pais disponíveis por algum determinado motivo. Poderia vir numa família ou em outra. A partir do momento que essa programação da reencarnação é feita, para qual família eu vou estar me dirigindo, a minha conexão vai ser com aquela família escolhida, programada. Não tem... como é que eu vou colocar? Um rodízio para que depois a gente possa fazer a escolha. Não, ela é de acordo com a programação. No livro de terça está relatando esta programação, a Ciné colocou aqui para gente. Então, essa programação, como o Deus já nos explicou até na semana passada, é tudo bem colocado, é bem programado. É bem mais organizado do que a gente supõe. Não é feito de maneira randômica, aleatória. É estritamente programado para que a gente não perca realmente aquela oportunidade. Mais alguma dúvida, irmãos? Ficou bem esclarecido, Leandro? Ficou sim, obrigado. Sim. Nada?
Bom, irmão, já deu o nosso horário. Queria agradecer a presença de todos nessa noite. Espero que tenha sido enriquecedor para todos, assim como sempre é para mim. Agradecer também a companhia dos nossos irmãos aí, trabalhadores, nosso irmão José Martins, Ana Laura e Marinês. Muito obrigada a presença de todos, aos nossos irmãos espirituais, nosso querido mentor Paulo de Tarso, por nos proporcionar esses momentos tão importantes da nossa vida. Tenhamos uma semana abençoada. Vou colocar aqui para a gente o nosso hino de encerramento, a nossa oração, e que possamos nos preparar para o trabalho de vibração que está por vir. Uma boa semana a todos. A vida não cessa, é fonte eterna entre a terra e o céu. Mensageiro de vida que instrui e aconselha os que estão com véu. Com palavras de luz vem trazer o caminho a Jesus, socorrer os que precisam de vida. Sol nas almas é a tua voz, que conduz com correntes de luz, evolução em vida. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. Raio de sol vem sob a tua voz, a encorajar a conduta do irmão, caminhos de esperança, com o céu faz aliança, resgata corações. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. André Luiz, embaixador sublime, que a paz de Cristo exprime o verdadeiro amor. André Luiz, socorro em energia, que a alma contagia, imensidão de luz. E assim, querido Jesus, chegamos ao final de mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome. Estamos com as nossas energias renovadas, nossa esperança fortalecida, acreditando, Senhor, cada vez mais
que dias melhores virão e que nós possamos nos manter vigilantes para que sejamos instrumentos de auxílio para o nosso próximo e que nós tenhamos consciência que é preciso que passemos por provações, desafios, obstáculos, sabendo que irá surgir tudo isso na vida de todo mundo. Mas, para os que têm a Ti no coração, sabemos que são momentos de fortificação, quando bem aceito essas provações. O Senhor nos ama infinitamente e com certeza não iria nos deixar passar por provações que não fosse para o nosso crescimento espiritual. Que sejamos firmes em nosso propósito, que sejamos leais à causa, que sabendo que é nobre e enriquecedora para essa nossa encarnação. E assim vamos caminhando com a certeza que somos muito amparados pela providência divina, que tanto faz por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por teu amor e o teu carinho por todos nós. A todos, querido Jesus, que te buscam de todas as formas, possam ser ouvidos e atendidos naquilo que for para o seu melhoramento espiritual. Que o nosso descanso da noite de hoje possa ser amparado e protegido pelas vibrações positivas. Abençoa-nos, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.